quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao amor de Deus. Em nossa língua portuguesa, só existe uma palavra para amor, que é amor filo, que é amor de pai para com filho, do filho para com o pai, de um amigo para um amigo, e até de uma esposa para com o esposo, do esposo para a esposa. Esse é o amor comum, o amor filo. Já na língua grega, existe 3 palavras para amor: amor ágape, amor ero e amor filo, que é o amor sensual, amor ero, amor filo, que é o amor, como acabei de citar, de um amigo para um amigo, de um pai para com o filho. Existe também o amor ágape. Esse é o amor de Deus. É aquele que está em Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aí é o amor ágape, é o amor incondicional. É Deus aceitar a pessoa como ela é. Quais são as características do amor? Nós vemos as características do amor ágape, que se encontra na carta do apóstolo São Paulo para os Coríntios, capítulo 13, a começar do versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera. O amor nunca falha. Aqui nós vemos, este é o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que Deus teve para com a humanidade, a ponto de enviar o seu único Filho a este mundo para salvar o homem. O nosso Pai Celestial. Nós estamos em uma véspera do Dia dos Pais, onde estão sendo comemorados o Dia dos Pais. Muitos não têm mais o seu pai, Outros têm ainda esse privilégio de ter o seu pai. O meu faz 3 anos que o Senhor recolheu, mas eu sou grato a Deus por tudo quanto Ele nos ensinou, sim, aos seus filhos, aos meus irmãos. Meu pai educou os seus filhos no temor da palavra de Deus. É aquilo que o sábio Salomão exorta a todos os pais. Educa, instrui, ensina a criança num caminho em que ele deve andar. Até quando ele se envelhecer, não se desviará dele. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde a educação dos filhos está sendo bombardeada por falta de princípios morais e éticos. Os filhos hoje não têm uma educação como deveria ter dos nossos pais, que nós tivemos, para respeitá-los,
respeitar os mais velhos. Hoje em dia tudo é relativo. Não se educa mais os filhos como se deve educar. A responsabilidade da educação dos filhos compete aos pais. Não compete aos professores na escola. Não compete aos líderes religiosos. A educação dos filhos tem que vir primeiro do lar. A sociedade reflete sempre a educação que os filhos tiveram em seu lar. Se no lar os filhos não tiveram uma boa educação, a sociedade reflete esta educação que os jovens estão passando. Que este dia seja um dia que os pais possam refletir. Como foi que vocês tiveram a educação dos seus pais 50 anos atrás? Será que não vale a pena educar os filhos nos princípios morais e éticos que vocês foram educados? Será que isso são coisas ultrapassadas? Será que vale a pena? Estamos vivendo uma sociedade sem respeito, né? Sem respeito ao que é ético e o que é moral. Hoje, se falar o que é ético e moral, é uma afronta, né? Diz que é coisa ultrapassada. Mas será que é ultrapassado? Princípios morais nunca deixam de ser ultrapassados, porque acima de tudo, ele foi estabelecido por Deus, que os filhos devem amar os seus pais, devem honrar os seus pais, e que os pais também não devem provocar ira a seus filhos, mas a Bíblia recomenda a eles ensinar, a demonstrar no caminho do Senhor. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro onde se encontra os melhores princípios éticos para o homem, para uma sociedade, e também espiritual, que mostra como o homem deve relacionar-se com Deus, com o seu Pai Celestial. Não existe outro livro tão perfeito como a Bíblia. Que o homem queira ou não queira, a Bíblia continua sendo o livro mais perfeito no questão de educação, na questão de princípio em todos os sentidos da vida do ser humano, para ele viver como pessoas de caráter e de personalidade. A Bíblia é um livro perfeito. Foi escrito por homens falhos, mas a revelação foi de um Deus divino. Eles escreveram pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Não escreveram da sua mentalidade. A Bíblia diz que toda a Escritura, todos os escritos, eles foram inspirados por Deus para educar, para instruir, para exortar, para que o homem seja perfeito em todos os seus caminhos. É tempo de refletir, da sociedade refletir, dos pais refletir, como eles estão passando os seus ensinamentos aos seus filhos. Será que você está relativando tudo? Princípios bíblicos, princípios éticos, não são relativos. É o que é certo, o que é errado. Nunca vai deixar de ser relativo àquilo que é certo. Falo neste momento para você que é pai. Será que você não está sendo responsável pelas atitudes dos seus filhos? Hoje em dia o homem está preocupado mais com o ser, o ter, e se esquecendo da educação dos seus filhos. Que vocês possam ter tempo para conversar com seus filhos. A Bíblia, como eu acabei de falar, é um livro de princípio
E a Bíblia diz que os pais deveriam ensinar os seus filhos andando, deitado ou sentado. O que significa isso? Sempre tem um tempo andando. Quando estiver andando com o seu filho, você pode falar com ele. Deitado antes de dormir, um tempo para falar com o seu filho. Sentado. Então, nunca o ser humano, os pais, pode dizer que não tem tempo para falar com seus filhos. E se isso estiver ocorrendo, então você não pode se queixar pela formação do caráter do seu filho, porque infelizmente a mídia não pode ditar a forma pela qual ela vem mostrando com respeito à educação, caráter e personalidade. Nós vemos que está deturpada a mente, os programas, as novelas. Nós ficamos realmente decepcionados com o que é apresentado na novela, através dos meios de comunicação televisivos. Então, que os pais possam refletir neste dia, que educação vocês estão dando a seus filhos? Será que vocês estão semeando boa semente na mente deles, para que essa semente possa produzir bons frutos? Ou que tipo de semente, ensinamento, que são sementes, vocês estão plantando na mente dos vossos filhos? É tempo de se refletir nesse dia, porque cabe aos pais a responsabilidade de instruir, de ensinar, de orientar os seus filhos como ele deve ser, para que eles possam ser pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas que tenham moral, né? Que não deixe ser levado pela essa mídia profana que tem corrompido a mente dos nossos jovens, das nossas crianças. Feliz Dia dos Pais, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as vossas vidas.